Na aula passada eu mostrei por que a filosofia política clássica está em declínio. E eu apontei duas causas para esse declínio. Na verdade, são duas escolas de pensamento muito influentes até hoje, que, segundo Lévi-Strauss, se opõem ao cerne da filosofia política clássica. Quais são elas? São o positivismo e o historicismo. O positivismo se opõe à filosofia política clássica porque é a teoria, a tese segundo a qual fatos e valores devem ser analisados separadamente. Então, o cientista analisa exclusivamente os fatos, sem nenhum tipo de valor, sem nenhuma interferência dos valores, e todas as questões relativas a valores, como o que é o bem verdadeiramente, o que é a justiça, o que é a verdade, o que é um bom estadista, ser um bom estadista, fazer o quê? Todas estas questões, tudo aquilo que diz respeito à posição humana em face dos fatos da política, em face dos fatos da sociedade, é relegada ao terreno da arbitrariedade, do pensamento pré-científico, da ilação e assim por diante. Isso é completamente diferente na filosofia política clássica. Na filosofia política clássica não existe distinção entre fatos e valores. Essa é uma distinção moderna, uma distinção positivista. Então, as questões que o filósofo clássico, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, os estoicos, investigam, são simultaneamente, para eles, questões de fato e questões de valor. Então, o que é a sociedade justa é uma questão de fato, ele vai examinar os fatos da sociedade. Aristóteles, inclusive, vai fazer um trabalho de cotejar mais de 150 constituições de diversas cidades gregas, analisando os prós e os contras, os pontos positivos nas constituições, só que ele fará isso tendo em vista a sua investigação ética, tendo em vista a sua investigação sobre os valores, sobre o bem e assim por diante. O outro ponto de vista é o historicismo. O historicismo também contradiz a filosofia política clássica porque, segundo o historicismo, qualquer valor, qualquer pensamento valorativo só pode ser compreendido se inserido no seu contexto histórico e ele não tem validade para além, transcendendo o contexto histórico. Então, a verdade ou validade dos valores, ela é uma questão histórica. Então, não importa se uma sociedade considera que o incesto é algo legítimo ou não, ou se uma sociedade acha que matar bebês é uma coisa válida ou não é válida, todos os costumes, todas as fontes de moralidade, todos os posicionamentos morais dos indivíduos e das sociedades serão entendidos historicamente como expressão da sua cultura. Isso também é contrário à filosofia política clássica, na medida em que ela é uma investigação a respeito da natureza do bem, da natureza do justo, da natureza do real. E isto deve transcender as determinações históricas ou as determinações das opiniões dos homens. Essa é a perspectiva. Aqui eu vou ilustrar como um pensador clássico, Platão, se coloca a questão da justiça. Como é que ele se coloca a questão da justiça, o tema da justiça. Platão escreveu sobre a justiça em diversos diálogos. Não se pode dizer que tenha um único diálogo que ele tenha escrito sobre a justiça, mas um diálogo em especial acabou sendo muito famoso porque é um diálogo que ele vai levar esse tema a uma reflexão mais densa, mais profunda. Esse diálogo você já deve ter ouvido falar. É a República. Muita gente no secundário estuda isso com os professores de filosofia. Esse diálogo é o diálogo em que Platão mostra a utopia da República, em que ele delineia o funcionamento de uma cidade perfeita. Nessa cidade perfeita, os filósofos governam, tudo acontece conforme a razão, e é uma cidade que tem características muito peculiares e muito estranhas. Mas antes da gente chegar no ponto da cidade, é preciso ver que o diálogo não começa como uma teorização a respeito de uma cidade hipotética. Ele começa com uma conversa entre Sócrates, né, e alguns interlocutores sobre a justiça. Né? Eles começam a conversar e, a certa altura do diálogo, chega a questão da justiça. Né? O que é a justiça para você, o que é a justiça para mim? E algumas respostas aparecem no decurso do início do diálogo. Uma das respostas que nos chama a atenção é a tese segundo a qual a justiça é a lei do mais forte.
Então, o que é o justo? O justo é simplesmente aquilo que o homem forte, que os indivíduos mais fortes fazem. Então, se você é forte e se você impõe a justiça, isso é o justo. Se você é capaz de se tornar um governante e impor a justiça através das leis, ou seja, da positivação das leis, e as leis estão estabelecidas lá, isto é a justiça, ponto final. Essa é uma resposta que chega de um dos interlocutores de Sócrates, e Sócrates começa a averiguar, mas veja bem, e se os fracos, né, se reunirem e enfrentarem o forte, e impuserem a sua força, vários fracos reunidos sobre o forte, a justiça muda, porque agora o forte se tornou fraco? E ele vai começando a puxar várias contradições na ideia de que a justiça é simplesmente o governo do mais forte, que deve haver uma outra coisa que é mais estável, que faz mais sentido de ser a justiça. Outra resposta que ali aparece é a questão do tirano, né? O tirano é um homem injusto. Isso é praticamente um pressuposto para todos os gregos. O tirano é injusto. Mas o tirano inflige a injustiça sobre os outros. As pessoas que sofrem a injustiça do tirano, elas são mais felizes ou mais infelizes do que o próprio tirano. Segundo uma opinião comum e bastante razoável, as pessoas que sofrem perseguição, que sofrem opressão, estão numa situação mais infeliz, numa situação mais miserável do que aquele que exerce a opressão sobre elas. Entretanto, Sócrates dirá o contrário. Ele vai dizer que de todos os homens, o que está em situação mais miserável e infeliz é o próprio tirano. E isso parece contradizer o senso comum. Não, mas como assim? O tirano ele não tem o poder de impor o que ele quer, de impor a sua vontade sobre os outros? Então, como é que ele é o mais miserável e o mais infeliz e não aqueles que sofrem a sua opressão? Sócrates vai argumentar da seguinte maneira. Ele vai dizer: todos os homens buscam a felicidade, buscam o bem para si. Se todos os homens buscam o bem para si, então os homens precisam saber o que é o bem para si, para que eles possam buscar corretamente o bem para si. Se eles não sabem o que é o bem, eles vão buscar coisas que não são o bem para eles. O tirano é alguém que está iludido, porque ele acha que, ao comandar de forma vil e cruel a sua população, ao arrebatar o poder de forma ilegítima e comandá-los, ele vai obter a felicidade, mas ele não vai. Por que ele não vai? Porque o tirano está permanentemente com medo. Então, ele não confia em ninguém, ele não pode confiar em ninguém porque ele é um tirano. O seu poder é exercido pelo medo e pela coação, e não pela confiança. Então, ele vai precisar se cercar de pessoas às quais ele não confia, portanto, não são seus amigos legítimos, e vai ter que sempre estar muito atento a qualquer tipo de artimanha ou armadilha contra ele. Ele é um homem, portanto, sem amigos. Ele não tem amigos. Por outro lado, ele exerce o poder, mas ele exerce o poder apenas pela força. Então, ele também não é um homem honrado. Ele sabe, no íntimo, que todas as honrarias que são dadas a ele, ou seja, todos os gestos de submissão, todos os gestos de louvor e de aclamação à sua figura são falsos. Porque a única coisa que ele impõe aos súditos é o medo. Ele não é amado pelos súditos, ele não é honrado pelos súditos verdadeiramente. Então, ele sabe que tudo isso é falso, então ele não tem honra. O tirano vive a vida de prazeres, ok, ele consegue obter bastante prazer físico, mas o prazer físico que ele obtém está dentro de uma redoma de medo, de desonra, de pavor, de desconfiança. Então, por que o tirano é feliz? Não, o tirano é profundamente infeliz e profundamente miserável. E ele ainda consegue ser mais miserável porque ele está iludido. Ou seja, ele não compreende a sua própria condição. Se ele compreendesse a sua condição, ele não seria um tirano. E aí o diálogo vai prosseguindo sobre a definição de justiça, o que é justiça, se é isso, se é aquilo. E a certa altura, Sócrates interrompe a conversa e diz o seguinte: olha, para a gente entender o que é justiça, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conceber uma cidade. Nós vamos imaginar uma cidade política, porque ao entender o que é a justiça da cidade, nós vamos entender o que é a justiça da alma humana. Aí está um princípio
clássico. A homologia ou a analogia entre o funcionamento da cidade, e aí a gente pode, no nosso contexto contemporâneo, transferir para o funcionamento das nossas sociedades altamente complexas, altamente divididas no que tange ao trabalho e tudo mais, transferir a analogia entre a alma humana, o modo como opera a alma humana e o modo como opera a sociedade política. Isso, evidentemente, é impossível de ser feito, tanto a partir da perspectiva positivista, quanto a partir da perspectiva historicista. E Platão começa a fazer, olha, para a gente entender a fundação da cidade, nós vamos ter que entendê-la em 3 fases. 3 fases são as que precedem a fundação da cidade perfeita. Então você tem a cidade que ele chama de cidade saudável, a cidade que ele chama de cidade purificada e, por fim, a cidade da beleza ou a Calípole. A cidade saudável é a cidade em que não há necessidade nenhuma de nenhum tipo, porque todas as necessidades elas são espontaneamente satisfeitas. Todos os homens exercem uma determinada arte. E em Platão, o exercício da arte ele é individual. Então, um homem exerce uma arte. O que significa? Significa que um indivíduo é sapateiro, o outro é comerciante, o outro é um flautista, o outro é um soldado e assim por diante. Então, a noção de profissão aí está vinculada, na verdade, à noção de exercício de uma arte ou de um ofício. E Platão vai dizer que é mais racional que o homem exerça um ofício, porque ele é melhor habilitado para um ofício em detrimento dos demais. É muito raro ou praticamente inexistente que um homem seja igualmente dotado para o exercício de 2 ou 3 ofícios. Em geral, ele tem um ofício que ele exerce melhor do que os outros, portanto, em uma economia de divisão do trabalho, faz mais sentido que cada qual exerça uma determinada arte. Pois bem, então as pessoas exercem as suas artes nessa cidade perfeita, ela não conhece pobreza e também ela não conhece o governo das leis. Não é necessário o governo porque as pessoas não entram em conflito. Então elas simplesmente vivem na frugalidade, elas vivem com o que é necessário. Se todos têm o que é necessário e se nenhum deles aspira ao que é mais do que o necessário, então naturalmente não é necessário haver governo. Essa cidade saudável, entretanto, vai decair. Segundo Platão, ela é impossível, porque é impossível que ela permaneça do jeito que está. E ela vai decair por quê? Ela vai decair porque a luxúria, o desejo de acúmulo, a ganância, esses vícios humanos tão comuns vão florescer nas almas dos cidadãos e esses cidadãos vão começar a entrar em conflito entre eles. E ao entrar em conflito será necessário o governo. Aliás, eu acho que os anarcocapitalistas deveriam ler com muito cuidado essa passagem da República. Talvez eles fizessem algumas reflexões interessantes a respeito disso. Pois bem, então eles vão entrar em conflito necessariamente uns com os outros, e ao entrar em conflito uns com os outros, será necessário alguma forma de mediação, alguma forma de governo para apaziguar esses conflitos. Daí vem a cidade purificada. O que é a cidade purificada? A cidade purificada é o passo seguinte. O passo seguinte é quando uma arte se torna superior a todas as outras. Se torna não, quando é revelada a superioridade intrínseca de uma arte sobre as outras. Qual é essa arte? É a arte militar. E por que a arte militar é superior às outras? Porque todo o exercício das outras artes depende da arte militar para acontecer sem que seja destruída a coesão social. Então, para que as pessoas não se matem e exerçam a sua arte, cada qual com ela, é preciso a arte militar para apaziguar os conflitos, para deixar a sociedade pacífica. E daí você tem a sociedade purificada. Na sociedade purificada, os governantes são esses militares, esses homens formados na arte da guerra, na arte do exército, tanto internamente para manter a paz entre os seus cidadãos, quanto, sobretudo, externamente, contra as ameaças das outras cidades, que já não mais serão cidades saudáveis, ou seja, que já serão cidades gananciosas, cidades em que o vício e a luxúria se
impuseram como realidade para todos os homens e que, portanto, farão guerra contra aquela cidade. Então, Sócrates imagina a sua república como uma cidade muito bem defendida. A alma desses soldados deverá ser forjada numa suavidade com os seus concidadãos e numa intrepidez contra os estrangeiros. Então, a tensão entre cidadão e estrangeiro deve ser mantida para que a cidade possa sobreviver. O grande problema é que essa sociedade purificada, ela não tem um governo da razão. Por que ela não tem um governo da razão? Porque a virtude máxima que aparece, que transluz na cidade, é a virtude militar, que é, por excelência, a virtude da honra, a virtude da coragem. E, segundo Platão, isso está sediado, em termos de corpo humano, que ele faz uma analogia com o corpo humano, nessa parte, no peito. Né? Então, por exemplo, uma pessoa corajosa, geralmente é uma pessoa com o peito aberto, você tem uma postura aberta, que denota coragem, que denota se colocar. Se você tem uma pessoa que tem uma postura assim, meio fechada, para dentro, tá, com a mão no bolso, né, ela está acovardada na situação, ela precisa ter uma postura aberta. Esse dado de psicologia, de psicologia do comportamento, de psicologia do gesto, isso está em Platão também, porque ele vai dizer que a virtude está sediada aqui, no peito, a coragem e a honra. Só que, para se estabelecer uma sociedade verdadeiramente justa, é necessário que se saiba o que é a justiça. Porque, à medida que o tempo vai passando, esses próprios soldados eles vão também cair nos mesmos vícios dos seus cidadãos. Então, por mais que eles exercitem a música e a poesia, e essas duas artes, elas são artes destes soldados, então eles devem aprender a música e a poesia, não qualquer música e não qualquer poesia, mas os tons musicais que conduzem à harmonia da alma e a poesia que conduz à emulação dos gestos bons. Então, na República de Platão vai haver uma seção em que ele expurga os poetas gregos, que segundo ele davam imagens imorais dos deuses, como eu falei na aula anterior. Então, esses homens precisarão, para que eles se mantenham de forma virtuosa, eles precisarão ter o conhecimento da justiça, o conhecimento do bem. E aí vem a terceira categoria, a terceira transformação da sociedade. Da sociedade saudável passa para o purificado, e da purificada ela passa para a cidade da beleza ou a Calípoli. A cidade da beleza é a cidade em que a razão governa. A razão é governada porque os filósofos governam. Então, os filósofos dotados de razão governam a cidade. Como eles atingem a razão? Eles atingem a razão através da dialética. Então, eles passam pelo treinamento militar, eles passam por tudo isso e vão ascendendo através da dialética, na contemplação das formas, na contemplação das ideias, até que finalmente eles contemplem a ideia pura do bem e daí eles retornem para governar a cidade. A vida desses filósofos é uma vida sem dinheiro. Eles não recebem dinheiro, eles recebem aquilo que é necessário para que eles vivam, porque, segundo Platão, o dinheiro faz com que os homens se tornem gananciosos, né? Abre certos apetites, certos vícios, então eles recebem aquilo que lhes é necessário e são profundamente honrados tanto em vida quanto em morte. Então eles vivem pela honra e vivem pelo conhecimento da filosofia com o conhecimento do bem. Toda essa construção que Platão faz na República, no fundo, tem o objetivo não de construir uma hipótese funcional de cidade, até porque no final da vida Platão vai ter um pensamento político diferente. Ele vai apresentar uma outra cidade, um outro funcionamento das coisas no seu último diálogo, As Leis. Então a coisa vai funcionar diferente para ele no pensamento maduro. O objetivo da República, na realidade, é mostrar toda essa estrutura para mostrar qual é a verdadeira natureza da alma humana, como a alma humana deve funcionar. Ela deve funcionar de tal sorte que a razão a controle e a conduza, que a coragem e a honra estejam abertas e sediadas, né, no centro da alma, e que os apetites, os prazeres mais baixos, elas estejam lá embaixo, ou seja,
a eles seja dada uma importância relativamente pequena e a razão e a honra floresçam. Então é assim que ele pensa, e é assim que ele pensa a cidade e é assim que ele pensa a alma. E a lição de Sócrates, assim como de Platão, é dizer que para se ter uma sociedade justa, para se ter uma sociedade política verdadeiramente boa, é preciso que os cidadãos sejam bons. E é completamente impossível, segundo ele, você ter uma organização social boa, uma organização social efetiva, com cidadãos que não são bons, que não são virtuosos. Cidadãos que não são virtuosos necessariamente criarão sociedades sem virtude. Isso fica muito claro em Platão e também vai ficar claro em Aristóteles, sobre o qual eu vou falar no nosso próximo módulo.